gente tem aprendido muito aqui. E simplesmente isso, a não negar a Cristo. Sendo que em outros lugares a gente sempre aprende, Deus te ama, e vem como que você tá, e a gente se permanecia da mesma forma. E as pessoas vinham e falavam assim, ide e pregai. Às vezes nunca citavam que era para pregar o evangelho, que é o próprio Cristo, né? Só fala a frase, mas não É, não conclui. completa. Sim. Então existe aí fora um Deus que é, que nem no caso, esses dias, a gente foi conversar com um rapaz, ele falou assim, irmão Vitor, agora eu vim para Adebrais e tal, só que eu tô com um propósito, que tem uns meninos da FEBEM que quer que eu vou lá para poder pregar para eles, mas eles só falaram assim que só quer eu porque eu já fui do crime, não quer nenhum pastor que nunca passou lá, porque eles não entendem o que eles passaram. E eu falei para ele, mas alguém tem que passar pelo crime, tem que experimentar o que eles experimentaram, aí pode falar, se nunca experimentou, não pode falar. Então o mundo hoje está assim, eu só aceito você falar de Deus para mim se você já passou pelo que eu passei. Porque se chegar um ponto que você me apertar demais, eu posso dizer, mas você passou por isso. Então, muitas das pessoas não vão poder como criticá-los. Eles não querem ser criticados, querem ouvir aquilo que massageia o próprio ego. E isso é uma grande dificuldade. Como a irmã Natália falou sobre o cancelamento, hoje acontece isso e eu já sofri muitas das vezes a questão disso, de eu virar e falar assim, eu não concordo com essa situação e não concordo com isso. Pessoas até virarem e falar assim, esquece minha amizade, eu não quero mais estar perto de você. E eu, por amor a Cristo, e eu saber, e aprendendo aqui com o pastor, eu falei, amém. Deus sabe de tudo. E chegará o momento das pessoas falar, Vitor, me perdoa por causa dessa situação. E me prega esse Cristo que você tem aprendido. E hoje aqui, na mocidade, no Dom Pedro, a gente tem aprendido bastante isso. Sobre que Deus ele não é o seu docinho, você não é o ponto fraco de Deus. O evangelho ele é puro. Sim. Porque até uma pergunta uma vez o pastor falou aqui, e isso me chocou bastante, foi a questão de que qual era o evangelho que era pregado na época de Jesus, a qual teve Estevão, o primeiro mártir que morreu com 17 anos. Qual é o evangelho que ele pregava que fez ele morrer? E eu, toda vez, eu pregava um evangelho de amor para as pessoas que Deus amava, só que eu sempre me corrigia, eu falava, mas Deus ama tanto, e essas pessoas nunca mudam de vida. Aí quando eu vim aqui, o pastor mostrou que Deus amou, e através da justiça, é o amor de Deus imputado. Como o salmista fala que no Salmo 23, no verso 4, ele vai dizer assim que a vara e o cajado do Senhor é o que consola ele. Então, como a vara e o cajado, o instrumento de correção, vai consolar alguém? Isso vai fazer a pessoa chorar. É ele entender que o amor de Deus é através da correção, pois a Bíblia diz que Deus corrige aquele que ele ama. Ele ama. E nós temos aprendido bastante isso aqui. Então, o evangelho genuíno é esse que era pregado. É pregar contra o pecado, é se opor contra as coisas. Como essa política que tem hoje em dia, de que cristão pode votar em um partido aí, né? Um partido aí que aceita aborto, que aceita todo esse tipo de, me desculpe a expressão, porcariada que tem empregado aí. A gente aqui realmente na Adebrais Dom Pedro I, eles são o tipo de pessoas canceladas aqui. Aí, Glória a Deus. bacana. Isso